Começando bem o seu dia dessa sexta-feira, prenuncia bênçãos extraordinárias ainda para o seu final de semana. Vem com uma afirmação categórica, convicta da minha parte. Qual é a afirmação? Que até o tema da nossa devocional de hoje é que seus planos, seus sonhos, sua vida sem Deus, seus e meus, não passam de galhos sem vida. Ou seja, sem Deus, nós somos como galhos sem vida. A Bíblia vai dizer lá em João capítulo 15, versículo 5, eu até mencionei isso numa outra devocional. Jesus disse o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E Jesus disse: porque sem mim vocês não podem fazer nada. É muito poderoso isso aqui, é muito forte o que Jesus disse aqui. Você pega até o exemplo daquela plantação de uvas, Lá na viticultura, quando eles podam um ramo, da videira e que jogam no chão, aquele ramo que foi jogado ao chão, foi podado, ele até continuou com certo verdor por alguns dias, mas ele rapidamente seca. Por quê? Porque ele perdeu a conexão com a videira, com a seiva, com o alimento que vem do tronco da videira. E os viticultores sabem que um ramo separado jamais vai produzir frutos. A aparência até é de vida, mas sem a fonte permanente, o que eles têm é temporário. Aquele ramo, aquele galho que foi cortado da videira e vai secar. E a verdadeira vida ou vitalidade vai exigir uma conexão contínua com o tronco. Falando isso, vão algumas lições aqui. A primeira dessas lições: você quer ter vida e vida em abundância? Você quer ter vida de Deus contínua em você? Eu quero. Então o segredo é o seguinte: permanecer em Cristo é a condição para uma produtividade espiritual que vai tocar em todas as áreas da minha e da sua vida. Você quer ter frutos permanentes, quer ter produtividade, permaneça, não se desconecte, não se afaste, não vá para longe da comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus e com a sua palavra. Esse é um grande segredo, é uma grande lição, e eu posso afirmar categoricamente que quem se afasta de Deus perde vida, seca. E quando seca, pode acabar sendo tomado, jogado fora e não prestar para nada mais do que ser queimado, que é o contexto de João capítulo 15. Uma outra coisa que eu aprendo: o fruto não é o resultado de um esforço do ramo. Você vê lá a fruta, a maçã, a manga, você vê ela pendurada no ramo. Então, aquele fruto, aquela manga, não é o resultado de esforço do ramo, de maneira alguma, mas da seiva que correu pelo tronco daquela mangueira ou da videira, o que quer que seja, passou pelo ramo, pelo galho que a gente fala, e chegou até o fruto. Então, muitos de nós, às vezes, achamos que nós, como ramos, somos os produtores, somos os responsáveis pela produção final do fruto. Não. Não é o Eduardo o responsável pela produção final de um fruto na minha vida. Eu sou apenas o lugar, o canal por onde passa a seiva, por onde passa a vida, por onde o Espírito Santo trabalha para que o fruto se manifeste, para que o fruto seja produzido. Isso não vai mudar, não é pela minha força, não é pela minha capacidade, mas é pelo Senhor, Como diz a palavra de Zacarias: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, É pelo Espírito Santo de Deus que as vitórias vêm, que a ação de Deus se manifesta, é pelo Espírito Santo. Ele pode usar a minha vida, pode usar a sua vida, mas o responsável final pelo fruto não é Eduardo, e com todo carinho, não é você, é o Espírito Santo de Deus, é estarmos
conectados em comunhão com o Espírito Santo e com a sua palavra. E a terceira lição que eu deixo aqui é que sem Cristo, guarde isso, sem Jesus, sem o Espírito Santo, você e eu podemos até ter uma atividade. Ouça como ele está fazendo por Jesus, para Jesus. A gente pode até estar fazendo algo que aparenta uma atividade completa, mas a verdade é que nós não teremos frutos permanentes, frutos verdadeiros. Porque se nós fizermos em Deus, através de Deus, pelo poder de Deus, ele disse, eu vos envio para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Só permanece aquilo que foi feito em Deus. Guarde isso no seu coração. Nunca eu e você venhamos a querer ser independentes de Deus, acharmos que a nossa própria inteligência, a nossa própria sabedoria tem condição de produzir algo permanente que seja bom. Não temos. É isso que eu desejo para você, é por isso que eu oro, e daqui a pouco a gente volta para fechar esse Começando Bem o Seu Dia tão lindo, que fala que sem Deus nós somos como galhos sem vida. O Começando Bem o Seu Dia dessa sexta-feira está terminando aqui com um pensamento de E.M. Bounds. Era Edward McKendry Bounds, um pastor metodista e autor americano cuja obra sobre a oração é considerada uma referência clássica na literatura cristã devocional. Ele disse o seguinte: uma igreja sem oração, uma pessoa sem oração, essa pessoa que estou colocando, uma igreja sem oração é como uma árvore sem raízes. Então não tente de maneira alguma fazer algo que vai fracassar. Não tente, nem comece. Não tente produzir frutos permanentes com as suas próprias forças. Dependa de Deus em tudo, mas frutos aonde? Em casa, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua empresa, seus sonhos, seus planos. Não tente dar fruto permanente sem depender, sem estar conectado à raiz, à videira verdadeira, que é Jesus. Tá bom? Deus abençoe a sua sexta-feira. No final de semana nós teremos cultos da Paixão de Santarém, 7 da manhã, 9 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite, na Paz Sede, que fica na Avenida Borges Leal, 2213. Mas temos cultos em dezenas de templos, em diversos horários, espalhados pela cidade. E você, para saber onde e como chegar, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que vai aparecer aí, e a gente vai te dar essas informações. Lembrando que o Começando Bem o Seu Dia está indo ao ar de segunda a sábado pela TV Amazônia, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite, mas nós temos também o nosso programa no canal do YouTube e no TikTok, também de segunda a sábado, a partir de 6h30 da manhã, e eu só sugiro que você acesse o canal do YouTube ou do TikTok, que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e ative o sininho da notificação para que quando nós formos colocar algum programa do Começando Bem o Seu Dia no ar, você seja avisado com antecipação, tá bom? Um beijo no seu coração, final de semana maravilhoso. A gente volta amanhã com o quadro Família em Sintonia. Fique em paz.